Oi, Blue aqui, e Operator é uma animação criada em stop motion por Sam Barnett. Stop motion, caso você tenha uma pequena dúvida, é uma técnica de animação que consiste em utilizar materiais reais e a cada quadro feito, uma animação ou filme é produzido. Porém, não é feito do dia pra noite. Para vocês terem uma noção, a animação Operator demorou mais de 10 anos ou até mais para ser concluída. Então, stop motion não é qualquer um que faz não. A websérie tem 3 episódios, ambos com a mesma história, porém vistas de maneiras diferentes. E avisando, essa animação tem algumas cenas pesadas e grotescas, então caso você seja fraco para esse tipo de vídeo, não recomendo você assistir. O primeiro episódio começa com o logo de uma corporação, a Infocorp, e nos é mostrado um segurança, que derruba seu lápis. E nesse momento também é nos apresentado Bob, que pega o lápis de segurança, mas é ignorado. Ele percebe o horário e vai até a sua sala, a G8. Nos é mostrado também o cara da sala ao lado de Bob, mas ele não é tão importante para a história. Uma voz começa a ser escutada e ela fala de um tal de sistema Rizoma e sobre experimentar algumas falhas durante o trabalho, mas ainda assim, eles precisam trabalhar. O trabalho é simples. A voz ordena que eles coloquem as válvulas nos lugares em que ela disser e eles têm que obedecer. Simples, não é? O Bob obedece às ordens, faz tudo normalzinho e quando menos se espera, começa um tremor no quarto. As luzes se apagam, mas mesmo assim, a voz ordena que ele coloque as válvulas. Quando ele tira uma válvula do buraco, o mesmo começa sem um líquido preto. A voz continua a ordenar e ele obedece. Mas enquanto ele obedece, o líquido preto se alastra ainda mais. Porém ele percebe e vemos que aquele líquido não é um líquido qualquer. Aquela coisa estava viva. Ele é cobrado por se esquecer do trabalho, mas ele consegue se recuperar. O Bob continua a trabalhar, mas é ordenado a colocar no buraco B5. O buraco que saiu o líquido preto. Ele chega de mansinho, com dificuldade e consegue sem problemas. Nisso você não troca pros buracos e pro líquido preto. E a gente percebe que ele tá se formando em algo. E o Bob continua a trabalhar. Só que nesse momento, dois olhos saem dessa coisa. Bob se assusta, mas mesmo assim, volta a trabalhar. Só que não. O bicho tenta pegar o Bob. Entretanto, ele consegue se esquivar, pegar uma válvula e tacar nele. O bicho recua e o Bob tenta sair dali, mas ele percebe que o bicho não tá mais naquele canto e procura ele. Porém ele é surpreendido e Bob começa a ser atacado. Bob corre e consegue trocar a alavanca, mas o bicho consegue perfurar sua nuca. Seus olhos começam a ficar estranhos. Algo cresce na cara de Bob. Ele começa a ficar zonzo e cai. Escuridão. Ele parece estar em sua mente, e seu filho está lá, ao lado dos buracos. Ele vê que os ferrões estão prestes a pegá-lo e tenta correr até ele, porém os mesmos pegam seu corpo e seu filho é destroçado. Bob aparece novamente na realidade, só que com seu rosto totalmente desfigurado e controlado pelo parasita. Mesmo estando sob a posse do parasita, a voz ainda ordena que ele trabalhe, e o parasita faz seu serviço. Só que uma hora ele para, pega o retrato da família de Bob e tenta jogar fora. Mas Bob recobra sua consciência e evita da foto ser jogada fora. Ele pega a chave de fenda e... ele consegue acabar com o parasita. Saindo daquele inferno, a voz diz algo sobre limpeza. Me lembra do cara da sala ao lado de Bob? Então, ele foi parasitado. Uma mira é apontada em sua cabeça e ele toma um tiro. Nisso a câmera se afasta e vemos que tem mais e mais parasitas. Subject at L44 is fleeing toward them sector. E o primeiro episódio acaba. Nesse episódio conhecemos um pouco da Infocorp e sobre o que é o Projeto Rizoma, o Parasita. Assim como Bob, todas aquelas pessoas daquela área eram cobaias. Os que sobreviviam, morriam. E aqueles que tinham um parasita mortal na cabeça seguiam pela direita. 17 de novembro de 2041, Infocorp instala o Projeto Rizoma. O segundo episódio se inicia com essa informação, e a cena troca para o local de eletricidade da corporação, que começa a ter uma falha no sistema, e as luzes se apagam. E abaixo de uma máquina, podemos ver o mesmo líquido preto do primeiro episódio, e a cena troca para outro local. E nesse mesmo local, nos é apresentado Cal e Mike, seu chefe. Cal diz a Mike que há um problema na seção 5,
Mas Mike Pire diz que um tal de Sr. Claude foi bem claro quando falou que até o projeto se cumprir, não deveria tocar em nada. Porém, Cal argumenta que o sistema de pressão não é 100% seguro, e ambos os dois poderiam ser despedidos. Ele suspira e se oferece para consertar, e caso perguntassem, era só o Mike dizer que nada aconteceu. O Mike aceita por medo de perder o emprego. Cal se questiona um pouco do porquê ele ser o seu chefe, e o Mike começa a ver algumas coisas não muito legais naquele computador. Chegando lá, Cal tem um pouco de dificuldade para encontrar o problema, mas ele consegue achar. Ele conserta e tudo certo. Porém, ainda continua dando erro. Ele bate na máquina e nada ainda. Ele pensa em olhar os fios abaixo, mas tem algo ali. Um parasita estava se formando. Ele olha para aquilo e pisa no mesmo instante. Um pedaço do parasita fica em sua perna, mas ele consegue tirar. Um aviso um tanto quanto familiar pode ser escutado. Cal vai dar uma olhada até a janela e percebe alguém. Era o Bob, só que bem no leito de sua morte. Ele se assusta e a cena troca para outro sobrevivente. Também não dura muito. O Cal começa a tremer ao ver essa cena, e mais um aviso pode ser ouvido. O projeto Rizoma está completado. Ele tenta ligar a polícia, mas não consegue. Tenta de novo e sem sucesso. Então recorre a outra alternativa. Laura, uma das cientistas. Ele liga para ela desesperado e explica que o Infocorp está matando pessoas e manda ela ao túnel de serviços. Mas ela sugere que os dois vão para o estacionamento. Lá deixaram um Cal com uma plaquinha que dizia: "Não me mova, eu tenho um plano." E o encontro foi marcado. Cal tenta ser fofinho, mas infelizmente ela desliga na cara dele. Um curto-circuito acontece. Ele percebe que tem algo se aproximando e se esconde, mas não por muito tempo. A cena troca para Laura. Ela se dá conta que há fios ruídos no corredor, mas isso fica ainda mais estranho quando o barulho é escutado. A mesma percebe que o barulho vinha de um canto específico. Mas antes mesmo de se aproximar, ela é atacada. O parasita consegue uma abertura em suas costas e perfura no canto de Laura. Ela começa a ter as mesmas coisas que o Bob teve, porém, ela entra em estado de paralisia. E novamente, vemos a escuridão, e assim como o Bob, alguém importante aparece para ela, o Cal. Ambos os dois começam a dar um sorriso medonho, porém, os fãs aparecem e pegam o Cal. Laura também a pega e os dois são puxados para trás. E voltamos para a realidade. Ela continua paralisada quando de repente... E voltamos para Cal. Ele ainda caminha até o corredor e percebe alguém vindo. Um parasita, afinal. Só que ele viu que era o Mike. Sim, o chefe dele. Parece que aquele parasitinha ainda assim conseguiu sobreviver para pegar o Mike. O parasita percebe Cal e tenta matá-lo. Só que o Cal pega uma chave de fenda e enfia bem no meio do bicho. Mesmo assim, o parasita ainda vive com o corpo de Mike. Ele tenta achar o Cal. Entretanto, o Cal consegue tirar o parasita da cabeça de Mike. Ele continua tendo alguns problemas na visão e na mente. Cal manda ele continuar ali para dar uma olhada nos corredores. Não há ninguém. Mike pergunta se ele pode ouvi-lo. Cal responde que sim e pergunta sobre o projeto Rizoma. Porém, ele tá zonzo demais para responder. E sua cabeça estoura. That's nice. Tiros são ouvidos. O Cal dá uma olhada e vê que tem guardas se aproximando. Ele pede para Mike ficar calado, mas Mike apenas o pergunta se ele pode ouvi-lo. Depois ele começa a falar sobre alimentar o seu gato e começa a surtar por não se lembrar o nome do próprio. Então Cal pega uma chave de fenda e dá na cabeça de Mike, que desmaia na hora. Os guardas já estavam perto e não havia mais tempo, até que o Cal teve uma ideia, não muito agradável. Ele pega o parasita que ainda estava vivo e o finaliza ele mesmo. Os guardas ouvem e preparam suas armas para entrar. Só que nesse momento, um parasita sai da sala. O guarda diz que ele é um possível funcionário desonesto e tenta um comando verbal. Cal não faz nada por medo e quase é morto, mas ele consegue reagir e obedece à ordem dos guardas. Ele segue acompanhando Cal e um deles fala sobre uma sala de inspeção. Nesse mesmo momento, uma voz aprova o desvio do plano. O segundo episódio acaba. Finalmente descobrimos quem é o protagonista, o Cal. Descobrimos também que nem todas as pessoas da Infocorp sabem realmente o que é o Projeto Rizoma. Laura e Cal estão aí de prova, e bem provavelmente o Mike sabia de algo, tanto que o próprio Cal perguntou pra ele o que disseram sobre o projeto. Por isso da primeira cena ele não querer deixar o Cal ir lá pra fora? Eu não sei. E agora vamos ao terceiro episódio, onde vamos conhecer a sala de inspeção.
O episódio começa com uma cientista arrumando suas coisas, Margaret. Cal ainda continua sendo guiado pelos guardas até a sala, e o que é um corredor pequeno pra mim, pra ele, parece uma eternidade. Mas ele chega lá, e a gente se depara com uma fileira de parasitas. O guarda pretende voltar pra sessão anterior e pede permissão, e a permissão é aceita. Com isso, apenas 2 guardas ficarão de vigia, e outro cientista aparece. Steve. Ele analisa a taxa de falhas com os parasitas e dá pra perceber que é muito alta. Enquanto ambos conversam, o parasita que está com Cal começa a se mexer. Sim, ele tá vivo. E coloca uma raiz em sua boca. Um teste é iniciado na sala. E é algo como respirar profundamente, segui-los com os olhos e responder algumas perguntas. Caso não saia como planejado, você terá que tomar uma injeção letal. E vai por mim. Não queira saber o dano que isso pode causar. Voltando pro episódio, um parasita começa a ter um delay, igual ao Mike, só que ele começa a falar algumas coisas estranhas, porém o parasita silencia ele. Os testes continuam, e um Rizomecto responde certo. Margaret manda ele colocar a mão sobre o painel e aparece seu filho. Ela diz que ele nunca mais o verá, e pergunta como ele se sente sobre. O Rizomecto não esboça nenhuma reação, então ele passa da inspeção. Seu dedo é cortado como prova, e ele é guiado a uma sala de habitação. Os testes andam, e o Rizomecto que ainda tá na cabeça de Cal tenta controlá-lo, mas algo acontece. Um responde com 2 respostas. O Steve interrompe Margaret e manda deixá-lo viver, porque quer saber o motivo dessa resposta. Os dois têm uma discussão sobre obedecer à política da corporação, mas o Steve argumenta bem e manda ela passar ele logo, e que faça o mesmo com quaisquer outro que responder dessa maneira. E os testes retomam. Tudo parece tender normal até agora. Ou quase. Cal aproveita esse momento em que a chave fenda no parasita. A criatura é contida e Margaret consegue sair ilesa. Entretanto, nesse momento, aparece uma figura misteriosa. Cal é o próximo. Ela manda ele segui-los com os olhos, e ele obedece. Porém, não era com o olho humano, então ele é dado como uma falha de instalação. Ele terá que tomar a injeção letal. Afinal, ele não é perfeito. O Cal anda até o quadrado, mas parece que ele está tentando enrolar um pouquinho. Margaret continua os testes, e o Rizomecto dá 2 respostas, que nem o anterior. Quando está prestes a prová-lo, a figura misteriosa a impede. Seu nome é Trevor. Ele manda a Margaret ficar de pé, e na outra cena, ela parece ensanguentada. Cal aproveita que todos estão distraídos e despeja o líquido letal no chão. Ele avista uma ventilação e parece ter uma ideia. O guarda vigia ele, mas o Cal consegue enganá-lo. Trevor pergunta a Margaret se ela está interferindo intencionalmente nos testes, mas ela diz que nunca, e diz pro Steve falar alguma coisa, só que ele não fala nada. Belo de um arrombado. Trevor diz que qualquer falha dá o combo terminado. Margaret consegue convencê-lo, e ele registra como infração. Steve tenta se comunicar com Trevor, e descobrimos que aquele é apenas um robô, e que tem mais deles por aí. Trevor vai embora, e Steve começa a calcular algumas coisas em voz baixa, até que Margaret chama a atenção dele, e ambos começam a discutir sobre o que a empresa precisa e está fazendo. E ele termina com uma frase interessante. If you can't dance that dance, you have no value. Até que o Cal consegue fugir na ventilação. He's gone. One of them is gone. Ele quase cai e tira o parasita. Mas ele percebe que tem um ferro de parasita nascendo nele. Ele tira aquela farpinha, mas ele chega lá no momento. Please. O guarda finge que não viu o Cal, e o Cal sai dali, entrando pra escuridão. E o episódio acaba. Esse é o final de Operator, e eu me faço uma simples pergunta. Por quê? Ainda tem muita coisa que deveria ser explorada e não foi nem respondida ainda. O que aconteceu com o Mike? O que aconteceu com a Laura? Quem é o Trevor? E pra onde o Cal foi? E lembra daquele segurança? O mesmo que o Bob pegou o lápis? E se ele for o Trevor? Não porque ambos são careca. Na verdade um pouquinho sim. Tirando aquele cara aleatório, não foi nos mostrado o que realmente aconteceu com o segurança. Ele morreu? Ele tá vivo? Ele é o Trevor? Eu não faço ideia. Mas motivo pra ele aparecer assim sobre de repente... tem motivo. Eu também tenho que destacar o trabalho de Sam Barnett. Ele teve paciência de fazer uma websérie por mais de 10 anos. Bom, o vídeo vai ficando por aqui. O
canal e a animação do Sam Barnett vão estar na descrição. E até a próxima.